Muito boa noite. Começamos Boa noite, exatamente por esta matéria económica. Estamos ou não na rota do crescimento a partir de agora? Bom, em primeiro lugar, sublinhemos uma boa notícia. O número é bom do último trimestre. É um crescimento em cadeia, comparado com o trimestre anterior de 0,5. Isso é, sem dúvida, uma boa notícia para a reanimação da nossa economia. Mas, e há muitos mas, nisto é preciso referir dois aspectos. O primeiro é o seguinte, é que uma ainda muito ténue recuperação económica no segundo semestre do ano passado deveu-se fundamentalmente ao abrandamento da austeridade. Com as decisões do Constitucional. Pelas decisões do Tribunal Constitucional. Quer dizer que a reanimação da nossa economia não se deveu a nenhuma política do Governo, deveu-se exatamente ao contrário, ao facto da política do Governo não ter sido seguida por causa dos chumbos do Tribunal Constitucional. Mas há um outro aspecto que convém também sublinhar, e que a Cristina também sublinhou na peça de introdução, e que é este. É que no ano de 2013 a economia encolheu. Não aumentou, encolheu. E acontece que é o terceiro ano consecutivo em que este fenómeno se verifica. E se me permite, eu acho que a análise mais interessante e mais importante para que os telespectadores possam ter consciência do que aconteceu, é que tendo nós agora já os principais indicadores económicos destes últimos 3 anos, é a altura para vermos como é que isto correu. E como é que foi, na sua opinião? O que é opinião? que se passou nestes 3 anos? Vejamos bem, eu selecionei 4 indicadores económicos. O primeiro, a produção de riqueza, o PIB. Sim. O que aconteceu com o PIB é uma coisa absolutamente desastrosa. Nós tivemos uma recessão económica de 3 anos, no total de 5,8. Como sabe, em 2011 recuámos 1,3, em 2012 recuámos 3,2 e em 2013, no ano passado, recuámos 1,4. Cerca de metade, ao fim e ao cabo, no ano passado, mesmo assim, recuámos metade do que no ano anterior. Bom, sim, é verdade. Poderá ou não significar aqui uma tendência? Não, o que significa é apenas o seguinte, é que nunca tivemos uma recessão como esta, Cristina. 3 anos seguidos de recessão, nunca aconteceu no nosso país, que eu tenha memória, enfim, pelo menos desde que são feitas séries sobre o PIB e não sobre a produção industrial, porque isso teríamos que recuar quase 50 anos atrás. A verdade é que isto nunca aconteceu. Por outro lado, vejamos o emprego. Em 2010, no ano, em média anual, o emprego, ou melhor, o desemprego, a taxa de desemprego era de 10,8%. Mas somemos-lhe mais 1%, já que em 2011 houve uma alteração da série. Bom, para sermos com honestidade intelectual, devemos reconhecer que esse dado devia ser aumentado. Somemos 11,8. É agora 16,3. Depois, olhemos para a dívida. Mesmo assim? Cresceu. É isso. É isso que quero dizer. Passou de 11,8 para 16,3 mas mesmo em assim 3 anos. Tem estado a descer. É verdade. Eu só estou a fazer o balanço destes 3 anos e eu gostaria que me acompanhasse também neste raciocínio, porque eu julgo muito importante para os portugueses que saibam o que é que aconteceu ao país nestes 3 anos. Vejamos agora a dívida. A dívida pública. Já aqui falei nisso. Acontece que nestes 3 anos a dívida subiu mais que nos 6 anteriores. Passou de 94% em 2010 para 129,4% em 2013. E depois, perguntar-me qual é o outro indicador. Eu selecionei este, ainda falta, digamos, o déficit, ainda outros, nomeadamente desigualdades, e ponhamos de lado até os fenómenos de imigração, mas eu selecionei este, o rendimento bruto disponível das famílias, que é um indicador fundamental para o poder de compra. Recuou 8,8% nestes 3 anos. Isto é, isto nunca aconteceu. E porquê é que eu cito estes números? Para que se perceba o rasto de desolação, o rasto de danificação, o rasto absolutamente de desgraça económica e social que aconteceu nestes 3 anos. Do que estávamos. A minha conclusão, desculpe, isso não é nenhuma conclusão subjetiva. Isso é uma conclusão objetivíssima. Estamos pior na dívida, estamos pior no crescimento económico, estamos pior no desemprego, portanto não há nenhum indicador que me possa dizer que tenha melhorado. Quanto ao déficit, ainda veremos qual é o déficit final, mas se houver uma melhoria é muito ténue, até quase desprezível. E como é que responde às alegações do outro lado, quando dizem que na altura os números são esses, indubitavelmente, mas não conseguíamos financiamento, estávamos numa situação de pré-bancarrota? Ainda bem que fala nisso, porque repare,
em 2011, quando nós conhecemos os números de 2010, vamos ver então os números de 2010. Sim. E qual era a situação? Primeiro, em crescimento económico, a Cristina lembra-se quando é que crescemos em 2010? Segundo os dados que eu tenho aqui, 1,9. 1,9. Crescemos. Sim. Agora decrescemos 5,8. Mas em 2009 tínhamos decrescido. Não, em 2009, considero como decresceram todas as economias no mundo, foi uma crise. Em 2010 estávamos a recuperar. Foi depois do... Repare, é muito interessante falar nisso, porque em 2010, ou melhor, no início de 2011, quando conhecemos os dados de 2010, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um desemprego de 10,8%. Tínhamos uma dívida de 94% e tínhamos o produto a crescer 1,9%. E nessa altura, toda a direita política e muitas instituições do nosso país achavam que nós devíamos pedir ajuda. Agora que temos a dívida em 129, que temos o desemprego em 16 e que temos uma recessão de 3 anos consecutivos, acham que não, senhor, que agora estamos em milagre económico. Era aquilo que eu queria chegar. E estamos ou não em milagre económico? Olha, eu acho que isso é apenas uma piada de mau gosto, sabe? Uma piada de mau gosto. Porquê? Porque quem olha para estes números e vê que nós temos uma recessão pela primeira vez de 3 anos seguidos, sim, com um aumento do desemprego para 16%, com o aumento da dívida maior de sempre, porque a dívida pública aumentou mais do que nos 6 anos anteriores. Desculpe, só com um grande cinismo político é que pode falar em milagre económico. Repare que em 2011, quando eu falava nos resultados de 2010, que deviam ser, aliás, valorizados, eu estou a valorizar o número do quarto trimestre, porque isso é objetivo. Mas a direita portuguesa achava que devia desprezar isso e disse, quer em 2011, quer em 2010, que nós devíamos pedir ajuda. Sim, isso foi um erro. Porque não tínhamos capacidade para financiamento e porque as taxas de juros eram elevadíssimas. Desculpe, eu contesto isso. Como sabe, eu tenho uma outra história. Eu acho que é exatamente o contrário. As nossas dificuldades de financiamento deveram-se fundamentalmente à crise política que a direita política criou. E sem nenhuma razão, porque nessa altura estávamos a crescer, a dívida era menor do que é hoje, o desemprego era menor do que é hoje e o poder de compra das famílias era superior. Mas há um outro aspecto que quero sublinhar. É que não é apenas o rastro de desolação na economia e na sociedade. É também que, pela primeira vez, isto foi feito com uma total injustiça. Isto é, nestes 3 anos em que o PIB cresceu, em que o desemprego aumentou, em que a dívida aumentou, esses sacrifícios e essa austeridade não foi distribuída com igualdade. Não houve uma justa distribuição dos sacrifícios. Pelo contrário, houve uma injusta distribuição. Ainda estamos para ver os números, que serão publicados mais tarde, sobre as desigualdades sociais. Mas isso atingiu fundamentalmente alvos específicos. Os funcionários públicos, os reformados e, de certa forma, a classe média e as classes com menores rendimentos. Já que, como sabe, no último ano houve um aumento brutal de impostos que atingiu fundamentalmente a classe média. Só para concluirmos esta matéria, não me respondeu até que ponto é que estes números poderão revelar uma inversão da tendência. Bom, eu gostaria muito que lhe pudesse responder, mas julgo que para essa resposta, a essa pergunta, nenhum economista que faz uma análise séria ou desinteressada, digamos assim, da economia lhe poderá responder. E porquê? É verdade que nos últimos 6 meses a economia deu sinais de melhoria. Sim. Isto é, não decresceu tanto. E, em alguns casos, até, relativamente aos trimestres anteriores, cresceu. E beneficiou também ou não da situação económica internacional? Bom, a situação na Europa é também um pouco melhor do que era no ano anterior. Mas o que lhe quero dizer é o seguinte, é que com as medidas de austeridade que o Governo tomou para este ano 2014, continuou, eu tenho utilizado essa metáfora, continuou a escavar. E por isso é muito difícil dizer se essa recuperação se vai manter. Eu tenho as maiores dúvidas. O que é certo é que o Primeiro-Ministro acabou por dizer que poderá eventualmente vir a rever os números que estavam previstos para este ano, que era de um crescimento de 0,8. O que é certo é o que aconteceu. 3 anos de recessão. Nunca aconteceram na nossa economia. Andámos para trás 5,8. O que é certo é que o crescimento do desemprego atingimos um recorde. Sim. O que é certo é que nestes 3 anos a dívida pública cresceu mais. E o que é certo também. Isso é que já é certo. E o que é quanto ao futuro, bom, cá estaremos para ver. E o que é certo também. Como sabe, eu não acredito que esta política de austeridade possa dar resultados, na sua opinião. O que é certo é que Portugal fez uma emissão de dívida há 10 anos e eu pergunto-lhe se foi ou não um sucesso. Bom, eu acho que o Governo deve olhar para isso que aconteceu e retirar alguns ensinamentos. Eu acho muito perigoso este jogo do Governo.
Porque o Governo não está a ir aos mercados para se financiar ou para financiar as suas necessidades. É uma almofada? Está a financiar-se para permitir, digamos, ter já o financiamento garantido para mais tempo. Acontece que o está a fazer à custa do futuro, pagando 5,1%. Porque, como sabe, as taxas que pagamos com o dinheiro que a Troika nos empresta é menor. Por isso, eu acho que aí o secretário-geral do Partido Socialista... por parte do Governo? E o objetivo é sair deste programa de ajustamento olha, Cristina, de uma maneira limpa, irlandesa? Eu acho que nós nunca devíamos ter entrado em nenhum programa. Eu fiz todo o possível para que nunca o país precisasse de pedir nenhuma ajuda, porque sabia bem as consequências que isso tinha. E por isso desejo que o país se livre rapidamente desse programa. No entanto, o que lhe digo é o seguinte, é que isso não pode ser feito à custa de deixarmos uma dívida que, como digo, nestes 3 anos de austeridade subiu mais que nos últimos 6, com uma taxa de juro implícita do estoque total da dívida que seja incomportável. Acho esse jogo perigosíssimo e nesse ponto, se quer saber, é um ponto em que devemos elogiar o líder do Partido Socialista que denunciou essa situação. Porque eu lembro-me bem se eu tivesse feito uma coisa dessas no início de 2011, isto é, ter ido aos mercados sem termos necessidades de financiamento, apenas para aproveitar ali uma abertura do mercado, as críticas que teriam chovido. Agora, a direita utiliza, ou esta direita que está no poder, utiliza este duplo critério. Sim, o que era mau no passado, agora é muito bom. No passado estávamos a crescer 1,9%. Agora, decrescemos 3 anos seguidos e eu... Mas a oposição também dizia que era um fracasso se tivéssemos que recorrer a um programa cautelar. Também acabou por dizer isso. Mas repare, o que me ocorre dizer é o seguinte. É como se nós tivéssemos um doente na sala de operações e que lhe foi amputada uma perna sem necessidade, um braço, retirado um órgão qualquer e no final disséssemos todos contentes, está vivo, mantém-se vivo, façamos uma dança à volta da fogueira. É isto que me parece. Estes 3 anos deixaram um rastro de desolação económica, uns danos à economia e à sociedade que vão demorar bastante tempo a recuperar, pelo menos de acordo com alguns analistas. O governo não é apenas dizer vamos sair da crise, um dia sairemos da crise, naturalmente. A questão é se seguimos as boas políticas para sair com o menos dor possível dessa crise. Eleições europeias.